eu sim, no seu lugar, faria todo o ensaio uma dupla exposição. Todo ensaio eu faria. Só que, regra número 2. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Eu queria hoje dividir contigo uma coisa e ver qual o seu posicionamento com relação a isso, porque está acontecendo meio que organicamente. Num desses meus ensaios, eu tomei uma postura de não parar de fotografar, né? Nesse período, mantendo uma cautela desde o início, mas eu não parei. Muito porque eu fiquei com medo de rescisões, né? Isso é uma coisa que me deixava bem temeroso. E aí eu tentei antecipar alguns ensaios, né? Alguns pré-weddings. Perfeito. Primeiro para elevar aí a estima do casal e botar eles de volta no eixo do planejamento do casamento, eu achei que era uma boa estratégia antecipar os ensaios para colocar todo mundo de volta naquele planejamento, no sonho e começar a vivenciar as coisas do casamento. Perfeito. E aí aconteceu que em um desses ensaios eu apliquei ali uma técnica da dupla exposição. Fiz uma fotinha legal ali, aconteceu, rendeu muita visibilidade na internet. Não era uma coisa nova no meu trabalho, mas também não era corriqueira, né? Acontece uma oportunidade, nasce uma composição na sua cabeça, você vai e faz. E aí eu percebi que ali eu podia dar uma pensada, porque foi uma coisa muito legal a repercussão, talvez na minha região. E aí agora, em todo ensaio, o casal fala, tem aquela? Vamos fazer aquela? Então, eu nunca moldei a minha fotografia para ser conhecido por um tipo de técnica ou um tipo de foto específica. Mas tem acontecido e eu fui nessa vibe. Acabou que eu me deixei levar por isso, não vi nenhum malefício nisso. E aí, o que você acha de, assim, eu vejo alguns fotógrafos, até renomados, que tem algumas fotos assim, por exemplo, foto juntinha, todo ensaio vai lá e faz aquela foto e se torna a assinatura do fotógrafo. Eu nunca pensei assim, nunca tive essa intenção. Mas o que eu estou vendo é que eu estou meio caminhando para uma linguagem específica da dupla exposição se tornar uma assinatura. E aí eu não sei ao certo, né? Nunca me aconteceu, se isso é benefício, se isso é malefício, porque eu não queria também ser conhecido como o cara da dupla exposição. Eu acho muito pouco. Total, perfeito. Eu vivi isso que você está vivendo. Não uma vez, eu vivi pelo menos umas 3 vezes já na minha carreira. E eu considero que eu consegui aproveitar o lado bom dessa parada. Que eu acho que tu tá certo nessa sua dúvida. Porque eu acho que uma assinatura sempre é bom. Uma assinatura nunca é ruim. Uma assinatura sempre é boa. Um contrato assinado é sempre bom. Certo? Certo. Nem sempre. Normalmente é. Mas tem aquele contrato que ele vale bem pouco e que te impede de depois fechar um contrato que vale muito mais. Faz sentido o que eu tô falando? Faz então sentido. Tá. Então, aparentemente, todo contrato assinado, ou seja, toda foto com uma assinatura é boa, mas nem sempre é assim. Isso quer dizer o quê? Lá no começo, eu fui conhecido pelo fotógrafo da foto dos pés, que é uma historinha que eu conto, que eu fiz no meu primeiro casamento, que eu fiz uma foto dos pés que me tornou fotógrafo. E foi a foto que salvou. Exato. Todo mundo que vinha no nosso estúdiozinho na época falava dessa foto dos pés, né, um fotógrafo da foto dos pés. E isso era legal, porque eu estava começando a ser conhecido por alguma coisa. Né? É melhor ser conhecido por ser um fotógrafo do pé do que não ser conhecido. Sim. Então isso é legal. Só que depois de um tempo, quando uma noiva me falou assim, tu que é o fotógrafo dos pés? Eu falei, mano, não.
Não, tipo, sim e não. Assim, sou eu o cara que você está se referindo, mas eu não quero que você conheça. Até, inclusive, eu não tenho tara por pé. O pé nunca foi um lugar que eu olhei e disse, nossa, que pé lindo, que tesão. Não, o pé nunca me deu tara nenhuma. Não quero ser um fotógrafo da foto dos pés. Naquele momento, eu percebi que aquilo era bom, mas aquilo era não tão bom. E então, eu comecei a mudar isso e comecei a dar menos ênfase para isso e comecei a dar mais ênfase para outra coisa. E aí eu comecei a virar um fotógrafo de fotos pulando e correndo. Aí, depois de uns anos, aconteceu a mesma coisa com a maldita foto pulando e correndo nos meus ensaios. Foi quando eu explodi, em 2012, palestrei no escambau, a toda era a época do pulando. Né? Então, depois eu comecei a ver que aquilo também não era para mim. Não era só isso. Então, eu fui me aprofundando. Depois fui me aprofundando mais em direção de pessoas. Depois em mais momentos decisivos. E eu comecei a entender que agora isso não é pequeno, isso é muito grande. Porque a direção de pessoas eu consigo fazer muitas coisas diferentes. No momento decisivo eu consigo fazer muitas coisas diferentes. Então, o seu momento, a sua assinatura é uma dupla exposição, que ela é legal, mas ela é mais ou menos como uma foto minha pulando. Ela é massa, vai te marcar, vai fazer tu te chamar a atenção, mas se você só ficar nisso, a sua carreira uma hora vai bater no teto. Uma hora bate no teto. Então eu acho que você não pode parar de fazer isso. Mas você aos poucos tem que começar a criar outras coisas junto. Então veja bem, fazer uma dupla exposição com uma direção de pessoas foda. Fazer uma dupla exposição com um momento foda. Fazer dupla exposição com outro tipo de fotografia que é ainda mais forte. Ou seja, não só fazer uma dupla exposição tecnicamente. Você faz tecnicamente uma dupla exposição, mas torna essa fotografia ainda mais poderosa com outra técnica também. Então você junta a técnica da dupla exposição com outras técnicas mais poderosas na fotografia. Se você fizer isso, aí você está botando todo o contrato assinado sendo positivo. Porque aí você está começando a subir a escada. Você achou um degrau que chama atenção, você leva o que... vamos tentar brincar. Assim, você está subindo uma escada, se encontrou um baú que chama atenção, uma lâmpada, uma lanterna. Aí você pega essa lanterna e continua subindo a escada da fotografia com essa lanterna na mão. Continua chamando atenção aquela lanterna, mas você continua subindo novos degraus. Sim. Então, na minha opinião, é o quê? Eu, sim, no seu lugar, faria todo o ensaio uma dupla exposição. Todo ensaio eu faria. Só que, regra número 2. Todo ensaio eu faria uma dupla exposição diferente do que eu fiz até hoje. O que eu sinto é você segura. Você vai conseguir fazer isso por um tempo. Depois aquilo vai começar a te incomodar porque as ideias vão começar a acabar na sua mente. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não sei mais fazer nenhuma dupla exposição diferente. Quando isso acontecer, tá na hora de você subir a escada da fotografia que eu estava te dizendo. Então, eu acho que eu nunca fiz dupla exposição. Só para te entender exatamente o que eu estou te falando. Eu nunca fiz dupla exposição e não curto. Mas eu tô aqui defendendo para que você faça, porque isso é criar autoria. A autoria não é criar um trabalho como o do Kunz. Criar autoria é criar o seu próprio trabalho, com os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também, mas principalmente os seus pontos fortes. E o seu ponto forte pode ser diferente do meu ponto forte. O que importa é você ter um ponto forte. Então, isso é muito massa. Então, assim, eu sou um cara que não estimulo, não ensino, nem sei fazer essa parada direito. Óbvio, tecnicamente eu sei fazer, mas não faço porque não me encanta. Mas, cara, eu acho que é uma possibilidade de você criar sua autoria e começar a fazer as pessoas desejarem esse trabalho. Se a pessoa vai para o ensaio e diz, eu quero uma foto daquelas, é sinal que o cara está desejando o teu trabalho. Está começando a criar um desejo. E, cara, isso é muito massa. Agora a gente escalar esse desejo, tornar essas pessoas não desejarem só uma foto, mas desejarem todo o teu trabalho cada vez mais. Cara, quando você consegue fazer isso, aí arregaça. Show. É porque, assim, exatamente, eu acho que eu estou exatamente nesse ponto que você falou. Eu não quero ir para o ensaio com uma obrigatoriedade de criar uma dupla exposição, né? Exatamente por isso. Eu acho que a dupla exposição ela é muito limitada e vai chegar um momento que eu falo assim, mas por que eu estou fazendo isso? Só porque vai ser sempre a mesma composição. E aí eu acho que eu bato nesse teto de assim, eu não quero ficar preso. Foi uma oportunidade que aconteceu e aí tem acontecido direto. Só que aí eu já comecei a sentir assim, caramba, tá ficando
por exemplo, as poses, as coisas, as composições já estão meio que limitadas, eu sinto. Assim, Então tá, ó o que você está falando. Você está falando exatamente, em outras palavras, você está falando exatamente aquilo que passou na minha cabeça. E aquilo que eu falei, mas de forma um pouco mais superficial. Agora deixa eu me aprofundar. Você não quer se tornar o cara da tua exposição, não porque você não quer, porque você tem medo de não conseguir. E aqui a gente divide. Aqui a gente divide o caminho. Porque eu não acho que você deveria não fazer isso porque você tem medo de não conseguir. Isso prova, talvez, para você né, se travando de que, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso por muito tempo diferente. Aí você tem que fazer o quê? Unir a dupla exposição e aprender novas poses, aprender novas direções de pessoas, aprender a fazer o que quase não vejo, dupla exposição com um momento decisivo. Vou te contar uma coisa que eu nunca vi até hoje. Dupla exposição com uma fotografia com camadas e contando história. Não só de ensaio, mas também de casamentos. Eu sei porque eu não vejo. Porque é difícil pra caralho. Só que, tá, mas peraí. Se é difícil pra caralho, fazer uma cirurgia na cabeça, lá, um neurocirurgião, eu acho que é difícil pra caralho. Mais difícil que um cirurgião normal que opera a unha encravada. Entendeu? É mais difícil. Mas é possível, alguém faz essa parada. Então por que você não pode fazer? Se você que eu fizer, eu vou te marcar. Agora que você botou um troço aqui. Eu estou dizendo um exemplo. Eu posso te dar 100 exemplos de fotografias de dupla exposição que estão na sua frente, mas só você não está vendo porque você está dentro da caixa ali. Você vai ter que sair da caixa. E é um momento que esse é o momento que, quando a gente não consegue ver fora da caixa, que a gente bate no teto. É a hora da gente pedir ajuda de outras pessoas que podem te inspirar a fazer outras coisas. Então, talvez você esteja batendo no teto nesse momento. Então, o que eu estou tentando te dizer eu, Robson, não deixaria de ser o cara da dupla exposição por medo de não conseguir fazer fotos diferentes. Eu, Robson, não me tornaria um fotógrafo de dupla exposição só se, sei lá, porque eu percebo que eu posso ser mais lá na frente. E eu acho que você está confundindo um pouco. Você não está querendo você não está querendo ser somente esse fotógrafo com um pouco de medo de não conseguir fazer isso muito diferente por muito tempo, não. E eu acho que é esse medo que vai fazer você conquistar um espaço que poucos conquistam. Porque como não é só você que tem medo disso. Todo mundo tem medo disso. E geralmente é o medo... Vamos lá, deixa eu tentar reformular a frase. A autoria normalmente está exatamente onde o medo está. Por quê? Porque lá ninguém vai. Ou seja, como lá ninguém vai, poucos vão, tem um espaço, tem um mar todo para a gente nadar de braçada. Onde todo mundo é encorajado, onde todo mundo está acostumado aí, tem mais pessoas. Os parques de Gramado estão sempre lotados. Estão sempre cheios, as praças, os parques de Gramado estão sempre lotados, certo? Sim. Não sei se já veio a Gramado ou não, mas o fato é que estão sempre. Turista cagando por tudo, é aquela parada. Sempre está cheio de gente. Nesse domingo, a gente foi num outro lugar de Gramado, que é em cima de um morro muito louco, chama Morro Agudo, uma montanha gigante, mostrei aqui nos stories. Lá tinha pouquíssimas pessoas, tinha a nossa família e uma e outra família também. Por que tinha tão poucas pessoas? Porque é difícil chegar lá. Tem que subir de 4 essa parada, tinha quase que escalar o negócio. É difícil chegar lá. Inclusive a galera que estava com a minha turma, né, que é o meu cunhado, minha cunhada, os primos da Diana ali, que enfim, que eles moram, a gente mora meio que, eles moram tudo meio que juntos ali nas casas, mas no mesmo pátio. Nem todos eles conseguiram subir. Uma passou meio mal e acabou não subindo. Ou seja, nem a nossa turma subiu até lá em cima. Ou seja, lá onde poucas pessoas vão, a gente poder ficar sozinho apreciando a vista, sem ninguém, sem dividir essa vista com ninguém. Então o que eu estou dizendo é que aonde existe medo, existe a possibilidade de a gente criar a nossa fotografia autoral. Então aí é onde esse medo que você tem, ele pode ser um propulsor, ou pode te segurar. Aí vai depender de você. Então assim, eu acho que deveria te empurrar. Então eu, se eu fosse você, continuaria fazendo todo dia, todo ensaio,
Na verdade, eu não vou falar ensaio, não. Eu vou falar todo trabalho. Todo Ensaio trabalho. e casamento, não importa. Todo trabalho, eu faria uma foto de dupla exposição. Na dúvida, eu faria a básica. Sei lá, um feijãozinho com arroz de fotos com dupla exposição. E todo trabalho, eu voltaria para casa com a obrigação, olha que palavra pesada, obrigação de fazer uma dupla exposição diferente. Se você criar como regra isso, mano, nossa, vai ser muito massa. Porque vai chegar num momento que você vai pirar. Você, puta que pariu, não aguento mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai aumentar sua bagagem visual, você vai começar a assistir filme, e no filme você vai ter uma ideia de uma, sabe? Porque quando a gente está procurando, a gente acha. Você já tentou, você já pensou em comprar um carro, um modelo de carro? Já. Tá. E aí, você, sei lá, nunca viu esse carro, agora fiquei com vontade de comprar esse carro. Quando a gente vai pra rua, a gente só vê esse maldito carro, não é? Só. É um Por fenômeno. quê? Porque a gente está pensando naquilo e a gente repara naquilo. Se você começar a acordar e dormir de manhã, não, desculpa, acordar de manhã e dormir de noite, pensando em como você vai fazer duplas exposições diferentes, tudo que você vai ver a partir de agora, você vai começar a procurar formas diferentes de fazer dupla exposição. Então, andando na rua, espelho de carro, espelho de qualquer coisa, reflexo de alguma coisa, filme, música. Cara, eu tô olhando para essa garrafa, já dá para fazer dupla exposição, porque olha como ela faz uns riscos muito loucos, tá vendo? Faz uns riscos muito loucos. Dá para criar uma parada. Então, assim, você vai começar a fazer tudo pensando nisso. Então, eu acho que é legal. Assim, vai exigir de você? Vai exigir. Mas eu não tô aqui para... Eu tô aqui para estimular o máximo possível. Assim, eu quero que o fotógrafo literalmente torne sua fotografia desejada, ou seja, faça o que poucos fazem. Então, isso é muito massa. Muito bom, Robson. Faz sentido? Faz, super. Então, ó, eu não sei se a decisão sua vai ser essa, mas seria a minha decisão, mais do que seria, foi a minha decisão, por algumas vezes na minha carreira. Teve um momento que tinha a tal da foto pulando. Hoje não faço mais, porque hoje ninguém mais lembra daquilo. Mas por muitos anos eu fiz uma maldita de uma foto pulando diferente. Cara, pulando diferente. Hoje para mim não faz mais sentido. Mas na época fazia. Então foi bem importante para mim. Né? Foi bem importante isso. Hoje eu não tenho como voltar para casa sem uma foto de um momento decisivo incrível. Se eu não voltar com um momento decisivo fodástico, eu vou me sentir mal. Então eu busco isso o tempo todo. Se eu for fotografar um ensaio e não vier com uma fotografia muito conectada, com uma conexão muito forte, com uma direção muito massa, eu vou me sentir mal, porque essa é a minha obrigação. Então, assim, falando de forma resumida, hoje eu faço a mesma coisa que eu tô falando para você. Só que pensando em direção de pessoas, como fazer uma direção diferente, como ter uma ideia diferente, e como conseguir um momento diferente no meio de um casamento que é tudo igual. Como é que eu consigo um momento decisivo diferente no meio de uma cerimônia que é toda igual? Esse é meu intuito quando eu estou lá fotografando. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mas eu tenho que achar um momento decisivo ali no meio. Eu não sei aonde, mas eu tenho que achar. Quando eu estou fotografando, essa a minha busca. Então, quando você vai estar fotografando, você também vai estar nessa mesma busca. Eu tenho que fazer uma foto de dupla exposição. Como, quando, onde, eu não sei, mas eu tenho que achar. Sobre edição, eu estou começando a tentar editar as fotos agora, na hora do clique, para adiantar o serviço, igual a gente aprende lá. Uhum. E, tipo, deixa eu só ler aqui então. Na hora do clique, para não ficar fazendo edição demorada de 15 a 30 minutos por foto, muitas vezes só o preset não ajuda. E como que a gente faz assim para adiantar uma edição tipo de 30 fotos, assim, para não ficar perdendo aquele tempo de 40 minutos por edição? Tipo, eu também faço um curso de... porque às vezes eu pego para fazer uma edição, tipo, eu mando uma foto pro meu feed lá. Uma edição que eu demoro 40 minutos, assim, 50 minutos para editar. Que é uma edição completa. Tratamento de pele, eu edito o fundo, edito a pele, eu edito os detalhes, a foto ficar perfeita. E assim, você acha que é errado eu postar uma foto com essa edição no feed e a hora que a gente vai, tipo, editar as fotos do cliente é uma edição mais simples, tipo, é o preset ali para melhorar brilho, cor. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá, olha só, o que você acha? Se eu vendesse picolé,
E na propaganda do meu picolé, sabe, na arte do meu picolé, na embalagem, é um picolé com recheio assim, muito louco dentro, muito massa. E aí quando o cliente comprasse, ele viesse sem um recheio dentro. O que você acha? Mas não chega a ser Não, exatamente não, isso. É segura, porque. segura, É, não, 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 segura. Só me responde essa pergunta. O que você acha? ia ficar meio ruim, né? Ia ficar meio ruim, né? Ia Ah, ficar vamos faltando lá. alguma coisa ali. Vamos lá. Agora, você vê a propaganda de um carro, né? Vê uma foto de um carro. Aí a roda é um pouquinho maior, pretinha, massa. Tu vê uns acabamentos, um detalhamento no carro, assim, no capô, tem uns detalhes, umas luzes muito loucas, assim, uma textura muito massa. Aí quando você compra o carro, você vê que a roda não é bem assim, a roda é um pouco mais simples, não é a mesma coisa. O que você acha? Não dá Fica muito faltando. bom, né? Fica faltando. Exato. Então vamos lá, agora eu vou responder sua pergunta. Primeiro, você falou, para a foto ficar perfeita. Tá, vamos lá, perfeição não existe. Até porque se você achar que... você gosta do meu trabalho? Você gosta das minhas Claro, fotos? claro. Então tá, eu imagino que sim, porque você está lá dentro do poder da autoria, então você deve, Uhum, sei lá, gostar. O fato é que eu não perco nem próximo, nem 10% desse tempo na edição das minhas fotos, que vão para o blog. Então, desse caso, da forma que você falou, eu não estou entregando um trabalho perfeito, porque eu não faço tratamento de pele, eu não faço tratamento de fundo, eu não faço nada de tratamento, eu faço edição, eu não faço tratamento. Então, dessa forma, meu trabalho não é perfeito e não é completo pelo que você falou. uhum. Então, beleza, dito tudo isso, ok. Então, não existe certo e não existe errado. Existe estilos e existe autoria. Então você vai ter que entender o que para você é legal. Se você gosta de fotografias com a pele super tratada, com o fundo super tratado, com mega edições onde a sua fotografia chame mais atenção pela edição do que pelo conteúdo que essa fotografia tem e consta, beleza, não é um problema. Porém, você vai ter que mostrar isso no seu marketing e você vai ter que entregar isso no seu resultado, porque marketing não é nada. Porque assim, marketing é o quê? É mostrar aquilo que você vende. Não é Uhum. mostrar aquilo que vende, mas entrega outra coisa. Isso aí é marketing furado, é tiro no pé, né? Então, não existe certo e errado, existe só o quê? Na minha opinião, o que você mostra no seu marketing, você tem que entregar. Mais do que isso, o que você mostra no seu marketing, você tem que entregar algo ainda melhor que surpreende essas pessoas. Então, na minha opinião, o marketing nunca pode mostrar o seu melhor. O marketing mostra o seu bom, mas quando você entrega o trabalho para o cliente, você tem que ainda fazer ele curtir mais, ser surpreendido positivamente. Que é o contrário de ver uma foto super tratada e depois ele receber uma foto que não está bem tratada assim. Na minha opinião, ali você tem um problema seríssimo de marketing. Ou você tem que mudar o seu marketing, ou você tem que mudar a sua entrega do trabalho. Faz sentido? Então, faz sentido. Tipo, até hoje ninguém nunca chegou a reclamar. Tipo, não era o que eu esperava. Sempre o pessoal fica, tipo, surpreso com as fotos. Principalmente com o clique, porque sempre eu pego o mesmo lugar para tirar a foto, que é o único que a cidade é pequena, então tem poucos lugares. Então é sempre praça ou então o parque que tem aqui. E as fotos nunca ficam igual. Tanto que o povo sempre elogia. Cara, não parece o lugar que a gente foi. E a edição eu uso mais agora, depois do poder da autoria, para dar tipo um temperinho ali. Uhum. E eu sempre entrego uma foto de brinde para a pessoa com a minha melhor edição. Tipo, melhor que eu falo assim, aquela mais demorada. Aí a pessoa ganha essa foto de Uhum. brinde e eu capricho nas outras para não ficar tipo 1, 2 horas por foto. Aí já é aquela edição, tipo, preset ali no fundo, tratamentinho de pele de 5 minutos e entrego para a pessoa em alta. E, tipo, aqui a gente tem a liberdade da pessoa vir aqui em casa, escolher as fotos que ela quer, tipo, eu faço curadoria, deixo tudo pronto, e ela escolhe. E normalmente o pessoal sempre fica com foto a mais. Aí Entendi. eu tô acabando fazendo esse Então esquema, tipo, eu tá. entrego. Perfeito, mas vamos lá, olha só. Eu acho que tá tudo bem, está dando tudo certo, cara. Meu, vai lá e arregaça. Porém, eu como mentor, e principalmente por você ser meu aluno, eu preciso assim, te cobrar um pouco mais. Eu Uhum, preciso, eu preciso, preciso te incomodar um pouco mais. Por quê? Olha só.
as pessoas não reclamarem é muito pouco. Ah, mas as pessoas não reclamam. Tá, tudo bem, que bom que não reclamam, né? Que bom. Mas isso não é bom o suficiente. Por quê? Olha só, se eu comprar o picolé que eu falei no começo e não gostar, eu comprar e sair, dificilmente eu vou voltar para aquele estabelecimento reclamar que a foto do picolé é diferente do picolé. É muito raro. Quem fizer isso vai voltar, vai reclamar com o dono do bar, com o dono do mercadinho, com o dono da venda que te vendeu. Uhum. Será que esse cara vai reclamar com o vendedor do picolé? Porque tem um vendedor, né? Um representante. Vamos considerar que o cara é chato, ele vai reclamar com o representante. Será que o representante vai falar com o gerente dele? Talvez. Vamos fazer que o cara é muito chato. Será que o gerente dele vai reclamar com a diretoria deles? Sacou a quantidade de níveis que a gente tem até chegar em quem realmente pode mudar isso? Uhum. Então, na fotografia, não é bem assim, porque a gente não tem tantas camadas. Mas dificilmente alguém vem e reclama por pouco. Isso quer dizer o quê? Eu não gostei muito, mas eu não vou reclamar, deixa quieto. Esse é o clássico da maioria das pessoas. Se a gente fosse um reclamão de verdade, a gente não tinha aceitado o governo brasileiro ser do jeito que ele é. A gente não tinha aceitado muitas coisas, que a gente sabe que é errado, mas ninguém faz nada. Então, a nossa sociedade prova para mim, para você, para nós, de que a gente não gosta muito de reclamar. Que tipo assim, a gente até reclama, mas não reclama com a pessoa correta. Então, o que eu estou tentando te dizer? Se o cliente não gostou, não é necessariamente o cliente que vai reclamar. Às vezes o cliente não gostou e ele vai dizer para todo mundo, menos para você, que ele não gostou muito. Não que ele detestou. Quando o cara detesta, ele vai falar. Ele fala, cara, detestei, ficou uma merda, ficou horrível. Aí sim. Mas aí a gente está no fundo do poço, né? A gente está no fundo do poço. Então, mas eu não estou falando para você que está no fundo do poço. Eu estou falando para você que está lá em cima, mas que tem que sempre querer melhorar um pouco mais. Então, às vezes, a galera não reclama, mas acaba falando para os outros. E o que eu estou tentando te dizer? Na minha opinião, o cliente não reclamar não é parâmetro. Sabe qual é que é o meu parâmetro? Você adivinha? O meu parâmetro é o cliente elogiar. Não para você. Elogiar o seu trabalho para outras pessoas. Esse é o parâmetro se o cliente gostou ou não gostou. Se o seu cliente não está falando bem do seu trabalho para outras pessoas, na minha concepção, ele não gostou tanto assim. Ele, ok, bom trabalho, justo. Mas quando a gente gosta, a gente indica, a gente joga esse cara que trabalhou para a gente para outras pessoas, outros amigos. Então, na minha humilde opinião, meu velho, você não tem que se preocupar com quem não reclama. Você tem que se preocupar com quem não te indica. O cara que não está te indicando, ele fica esperto, abre o olho, porque tem alguma coisa ali que não ficou perfeita. Então, cara, dito tudo isso, faz sentido para você? Faz. Eu trabalho em equipe, num casamento ao ar livre, que começa a chover. Tipo, como você faz, assim, numa situação dessa para proteger seu equipamento? Porque se ficar na chuva, ele vai estragar, né? Sim. Tem alguma coisa que você faz? Mais ou menos, tá? Aquilo era um chuvisquinho. No final de casamento, chuvisquinho, foda-se o equipamento. Eu vou dar ali no meio e deu. A tua câmera, qual é a tua câmera? É uma T6 da Canon. A T6, tá bom. Essas câmeras, elas são muito mais fortes do que você imagina. Muito mais fortes que você imagina mesmo. De verdade. Eu já peguei água de chuva de temporal, de chuva a chuva, de molhar total. E não deu nada na minha câmera. Então, claro que eu tomei cuidado, né? Não vai trocar de lente no meio da chuva, não vai, sabe? Vai fazer cagada. Mas elas me dão conta. Agora, nesse caso que tá só chuviscando, que é nessa aula, eu continuei trabalhando numa boa, depois só dei uma secada na câmera e já era. Agora, se você vai fotografar na chuva mesmo, tem uma forma muito simples de resolver. Primeiro, se for uma chuvinha bem fininha, uma toalhinha, tá bom, uma toalhinha de rosto, você bota no ombro, fotografa, dá uma passada na câmera de novo, fotografa, tudo certo. Se começar a chover mais, uma possibilidade é você pega um saco plástico
de mercado mesmo, sacolinha plástica. Aham. Aí você faz o quê? Você tem a sacolinha aqui é em cima dela, né? É o buraco onde você bota as coisas. Aham. Você faz o quê? Você vai lá no fundo e faz um buraquinho. Vai lá e faz um buraquinho, tá? Aí você Aham. arregaça o buraquinho do tamanho da sua lente. Aí você Tá. coloca a sua lente ali e você tem parasol? Tem. Então você vai lá e prende o parasol com o saco plástico. Tá. E aqui vai ter o quê? A sua lente. Você tem que prender certinho aqui, ó. Puf. Beleza? Aham. Aí pra cá fica o saco e o buraco. Aí você coloca a mão aqui dentro e aí você pode ou fechar o saco se você quiser com essa mão e clicar assim, né? Ou você pode simplesmente abrir o saco um pouco mais e botar o rosto aqui dentro. E vai molhar um pouquinho? Vai. Aham. Mas não vai molhar fuzel, porque ela tá protegida. Você tá entendendo? Ah, Então, assim, o que legal. eu te aconselho? Você pode pegar uma sacolinha plástica transparente, eu não sei os nomes, mas a minha mãe tem aquelas sacolinhas plásticas transparentes que vem num rolo, Aham. assim, que você puxa o Aqui tem um rolo. monte também. Essa parada Tô ligada. transparente. Coloca nisso aí, coloca, sei lá, 2, se você for paranoica com isso, eu coloco uma, né? E coloca ali e usa numa boa. Número 3. Beleza. Número 3. Existem tantas possibilidades que o cara vai esquecendo. Número 3 de possibilidade. Sabe aquele isofilme que a galera usa para cozinhar? Aham. Sabe aquele Sim. isofilme? Eu acho que é Sim. isofilme que chama. Mas é um plástico que você coloca na coisa para cozinhar. Beleza? Aham. Velho, bota a lente aqui, 3 viradas ao redor dela, tá pronto. Também tá protegido. Não tem, Ah, ó. da Então, hora. assim, de novo, toda vez eu penso assim, temos um problema, chuva. Qual a solução? Não fotografar? Não. Fotografar, eu vou fotografar. Então, qual a outra possibilidade, solução? A gente vai atrás papel filme que a galera tá falando. Isso mesmo. Isso aí, papel filme. Tipo isso, eu não sei, plástico filme, não é bem papel, eu não sei, mas a minha mãe tem para cozinhar. Então eu vou lá na cozinha, roubo as coisas dela e vou embora, tá? Então, eu vou te contar, eu tenho esse filme aí, eu tenho, é um bastãozinho redondo que eu roubei da minha mãe, tá na minha mochila lá, tá jogada numa mochila. Qualquer coisa que acontecer no ensaio e tal, tá sempre ali. Outra coisa, sacolinha plástica, tá sempre no canto da minha mochila também, se precisar. Ah, legal. Já Sempre vou tá colocar. guardado. Por quê? Porque caso comece a chover, eu já tenho tudo pronto, né? Então eu tenho tudo na minha mochila, tem ali tá tudo meio assim, eu tenho uma farmáciazinha, remédio de dor de cabeça, o que eu tenho mais? Tenho uma agulha, tem várias coisinhas assim que a gente que às vezes pode precisar, tá na minha mochila num cantinho guardado. Aham. Caso eu precise, tem um backup lá. Então é isso. Ah, legal. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo 11 horas da manhã no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando.